O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para os colegas que estão agora assistindo a Síncrono também, né, mais essa webconferência do bloco, né, de políticas públicas em saúde. Nós continuamos muito sensíveis, né, a esse tema e muito felizes também por estar recebendo aqui colegas que, assim, além da expertise dentro da área da saúde, foram peças importantes para que a política pública de educação permanente em saúde pudesse sair do Ministério aqui para nós, né, implementássemos aqui no nosso estado do Ceará. São pessoas muito queridas, que elas estão falando de um lugar que para mim é muito caro, com colegas também que estão viabilizando aí, né, dentro dessa saúde digital, a transmissão e a conectividade. E depois eu quero até que eles se apresentem. Então, assim, é realmente com um coração muito saudoso e feliz que nós estamos aqui para entendermos mais, nos apropriarmos também e nos responsabilizarmos, inclusive, né, pela operacionalização, né, dessa política pública. Então, sejam muito bem-vindos, doutora Ana Paula, professora Silvia Bonfim, e a sala de aula é de vocês. Oi, muito prazer estar aqui com todos, né? Não vou saudar o tempo, porque ele pode passar de manhã, de tarde ou de noite, mas eu queria saudar a todas, a todos e todas as pessoas que terão acesso a essa discussão, e para nós, né? Eu, enquanto militante, profissional do SUS e da gestão do SUS atualmente, é um prazer muito grande a gente estar aqui nesse momento compartilhando, né, através de uma rede social apoiada pela Universidade Federal do Ceará, e nós aqui, nesse momento, né, quem sou eu? Eu sou uma administradora de formação básica, a minha militância tem sido na gestão e na educação do SUS no estado do Ceará, e eu tenho algumas passagens em alguns estados, e eu digo que eu sempre estou orbitando em alguma instituição do Sistema Único de Saúde. Então, o meu desafio, a minha prática de trabalho tem sido relacionada a essa questão de implementação, apoio e desenvolvimento do SUS, né? Então, isso é a minha essência desse trabalho. E, atualmente, onde é que eu estou? Eu estou na Secretaria de Saúde do Estado, eu estou coordenando o espaço que a gente chama de coordenadoria da política de educação, trabalho, pesquisa e saúde, que está ligada à Secretaria de Políticas, Atenção Primária e Política de Saúde, dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Então, assim, esse é meu espaço nesse momento de fala,
onde estou relacionada e vou compartilhar as minhas vivências, que nem todas foram dentro da secretaria, mas que nesse momento eu quero reafirmar as discussões sobre a questão das políticas de saúde, da política de educação permanente dentro da secretaria, nessa perspectiva do Estado do Ceará. Boa tarde, bom dia, boa noite a todas e todes. Inicialmente, gostaria de agradecer da gente ter esse espaço de compartilhar, com certeza, com o outro, que muitos de vocês que estão aqui conosco também têm muita história e muita coisa para compartilhar conosco. Mas, inicialmente, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, sou branca, cabelo castanho, os olhos castanhos, estou vestida de uma blusa rosa, sentada aqui para que a gente possa compartilhar esse momento importante de discutir uma política importantíssima para todos nós que militamos no Sistema Único de Saúde. Eu sou ativista do SUS, sou do movimento Eu Defendo o SUS, sou enfermeira de formação, servidora do Estado e servidora do município de Fortaleza. E aí eu gosto sempre de me apresentar e dizer que eu sou um quadrilátero da política de educação permanente, porque eu tenho um pé na gestão, na atenção, na formação e no controle social, né? E ainda milito na minha área de enfermagem enquanto diretora do Sindicato dos Enfermeiros. Então, é um movimento que, de fato, o SUS ele oportuniza a gente dentro desse processo todo. E eu acho que a política de educação permanente também contribuiu muito com esse meu caminhar. E aí, a partir desses processos todos, fiz meu mestrado na área de violência, e aí, como eu também milito na área da defesa da saúde do trabalhador, eu comecei também a me apropriar mais da violência institucional, e aí eu fiz um doutorado integrando as redes de atenção, da atenção básica, atenção especializada na gestação de alto risco, e que me deu a oportunidade de fazer um sanduíche na Espanha. Isso foi muito importante até para eu discutir essa questão da educação permanente, um pouco do que eu vou trazer para cá, a experiência nossa brasileira, a experiência nossa do Ceará e algumas referências de outros países. Então, muito obrigada também por essa oportunidade. Eu acho que vamos dialogar nesse período aí um pouco da nossa experiência aqui no Ceará. Vou passar agora para a professora Silvia Bonfim, que vai iniciar trazendo um pouco da política, da implantação da política no Brasil e também no Ceará. Em seguida, a gente vai falar um pouco da nossa experiência na implantação do sistema saúde-escola como uma das estratégias fortalecedoras para potencializar a política de educação permanente. Pronto, então, aqui a gente fez essa introdução, né? E aí nós nos dividimos, eu e a Ana Paula, para a gente tentar fazer uma sequência, né? Que a gente possa fazer um diálogo com relação à política de educação permanente, uma política pública, como é que isso chegou aonde nós estamos e quais são, né? Para a gente pensar os desafios. Né? Então, assim, atualmente, eu estou, né, me mergulhando, como eu disse, nessa coordenadoria da Secretaria, que é de Política de Educação, Trabalho e Pesquisa em Saúde. Eu também sou aluna do doutorado em Saúde Pública e a minha temática é avaliar essa política. Né? Então, meu doutorado, a minha pesquisa é isso aí. Então, eu estou, né, no desenvolvimento que é sempre tenso, porque a gente está nesse processo de reflexão e, ao mesmo tempo, né, no processo de investigativo de uma avaliação. E aí eu queria trazer para vocês essa discussão sobre essa interface da política de educação permanente e a política pública. Vou passar aqui. Então, eu queria iniciar assim, fazendo uma reflexão, o que é que a gente compreende enquanto uma política pública, né? Como é que nasce a política pública, quais são as demandas, a partir de quê, até para ela pensar se instituir e como ela está sendo instituída. Ao mesmo tempo, essa política pública, qual é na área da saúde, né? Nós temos as políticas de saúde, né? As interfaces, a política de saúde é uma política pública. Né? Como é que ela faz essa interface enquanto uma política pública e uma política setorial, né? Uma política de saúde? E, ao mesmo tempo, dentro da política setorial, a política de saúde,
nós temos a política de educação permanente, ela como uma política pública e esses desafios. Então, é a partir disso que eu queria, né, desenvolver o nosso pontapé. Então, qual é a compreensão que a gente tem de uma política pública? Aqui eu trago um conceito de Lucchesi, que ele diz que a política pública é um conjunto de dispositivos, medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam atividades governamentais relacionadas às tarefas de interesse público. Então, são também definidas como todas as ações de governo, divididas em atividade direta de produção de serviço pelo próprio Estado ou em atividade de regulação por outros agentes econômicos. Aqui tem, né, os autores algumas controvérsias com relação a essa questão sobre a questão da política pública. Mas o fato é que a política ela vai tentar responder a uma demanda da sociedade ou de um grupo organizado ou de um setor estratégico. Então, o Estado vai tentar responder isso aí. E dependendo da correlação de força, ele vai mais para um lado e vai mais para o outro, nesse sentido de como é que as forças vão podendo se constituir como institucionalizar. Então, quem é a interface com as políticas públicas? Né? Aí a gente pensa. Interface, né, nessa discussão, é uma comunicação, é um objetivo de realizar uma conexão entre dois elementos, diretamente, que às vezes não pode se conectar tão formais, mas ela tem uma conexão. Então, a interface da educação e da saúde é constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade. Torna-se possível pensar a educação e saúde como forma do homem reunir, dispor recursos para intervir, transformar condições objetivas, visando alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação individual e coletiva do sujeito político. Então, a gente vê que a política e essa construção tem sempre uma efervescência de atores, de sujeitos e de momentos, né? Então, essa questão, para a gente entender essa interface, a gente tem que ter, claro, qual é a concepção de educação, a concepção de saúde e a concepção de sociedade, né? Então, o que é a compreensão da educação no campo da saúde? Educação e saúde, a gente tem o espaço que é da promoção da educação popular, que, por sinal, nós estamos sendo atualmente demandados para a gente instituir ou institucionalizar a política de promoção e educação popular no estado do Ceará. E a educação na saúde, ensino, trabalho, a educação permanente, que ela nasce de outras configurações e de demandas para a reorganização do processo de trabalho. Então, uma está mais voltada à promoção, ao cuidado, e a outra de uma forma assim, muito, eu digo assim, às vezes meio simplista, mas que a gente compreende um pouco melhor, que é a educação na questão da promoção de um espaço de pactuação. E aí a gente traz, né, o conceito da política que a gente quer trabalhar, que é a política de educação permanente, né? Ela nasce aqui para o Brasil, né? Ela traz, né, de uma certa forma, ela vem das demandas dos movimentos, mas ela também vem junto às instituições, tipo a Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, que faz uma articulação que isso, de forma não só no Brasil, mas que vem no mundo essa discussão para transformar a prática na saúde. Então, o conceito da educação permanente é uma proposta ética, política e pedagógica que visa transformar e qualificar a atenção à saúde e os processos formativos, né? Além de incentivar a organização das ações e do serviço numa perspectiva intersetorial, a partir da compreensão de formação no trabalho, em análise para construir espaços coletivos de reflexão e de sentido dos atos produzidos no cotidiano. Essa discussão, aqui tem um autor que é o professor Ricardo Cecim, que ele foi e é, né, um grande estudioso com relação
a esse processo. Então, ele é das referências nossas nessa discussão sobre o desenvolvimento e das práticas de educação permanente e políticas também, né? Para tanto, é necessário envolver o ensino, a atenção, a gestão e a participação social. Então, a força, né, da educação permanente é envolver esse que a gente, né, no conceito maior do quadrilátero, e que a gente tem a atenção, a gestão, o ensino e a participação social. Porque sem a participação social, ela fica de uma forma muito fechada nos processos da gestão e, às vezes, não consegue captar as demandas melhor do sistema, do território, das áreas onde elas estão instituídas, né? Então, aqui, para lembrar, 3 conceitos que fortalecem essa questão da política da educação permanente. A educação continuada, que é o processo de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, que objetiva manter a equipe em um constante processo educativo para melhorar as capacidades das pessoas e dos grupos frente às mudanças técnicas e científicas. Então, é aquele processo de formação. Eu faço um curso, eu sou um profissional de algum curso na área da saúde e eu preciso, depois de formado, estar fazendo minha atualização, continuar todo esse meu processo. Aí eu tenho o conceito da educação popular em saúde, né? Que a gente disse que ele está um pouco mais ligado à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. Que ele propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, né? A ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimento e a inserção desses no SUS. Então, aí você já incorpora novos segmentos que você precisa, né, conhecer, que é os segmentos que eles se mostram vivos nos territórios. Né? E tem a educação interprofissional, que a educação interprofissional é a prática colaborativa que pauta-se na formação interativa, significativa e no intercâmbio de saberes entre diferentes profissionais. A educação interprofissional ela acontece quando os profissionais de saúde, de categorias profissionais diferentes, trabalham juntos. Isso é o grande desafio da saúde hoje em dia, porque cada um tem o seu curso, né? A sua formação mais individualizada, e no momento que você chega na prática do serviço, na sua atuação, ele exige, ele requer uma prática com outros profissionais, com a maior integração, articulação, né, que proporciona com isso uma mais alta qualidade do atendimento. Isso aí, né, sendo colocado pela própria Organização Mundial de Saúde. E aí, né, esses conceitos nos enchem, nos incorporam para a gente pensar, né, a questão das políticas de saúde. Então, as políticas de saúde no Brasil, historicamente, elas são deliberadas nos fóruns, que é nos espaços que é as conferências de saúde. Então, a partir da Conferência Federal do Brasil de 98, né, a Constituição Federal do Brasil, ela institui uma nova configuração para o nosso país, né? E elas são apoiadas, né, na institucionalização das leis orgânicas, né, que nós temos a Lei Orgânica 8.142, que trazem as conferências de saúde como espaço destinado a avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde, sendo instâncias máximas de aprovação. Então, essa configuração, ela hoje está colocada e ela diz
que a institucionalização das políticas se dá através desse debate e dessa inserção nas conferências de saúde. Então, esse é um espaço, né, deliberativo e ela se institucionaliza através das leis orgânicas. E aí a política de gestão e formação dos trabalhadores, isso, a política nacional, a política maior. Aí nós vamos para uma política setorial, que é a política de gestão da formação dos trabalhadores da saúde. Então, atualmente, né, as discussões, ela até no primeiro ano da 8ª Conferência de Saúde, já aconteceu também a conferência que ainda era chamada Conferência de Gestão de Recursos Humanos, que era uma configuração que hoje a gente já tem um pouco mais de aprofundamento, que a gente não trabalha a questão só do recursos humanos, mas sim da gestão do trabalho e da educação na saúde. Então, as primeiras discussões acerca da política de gestão e formação dos trabalhadores ocorreram com a política de recursos humanos em saúde, e como era chamada no período da primeira Conferência Nacional de Recursos Humanos. Ela já foi em 1993, né? E ela dispara, né, a necessidade de você trabalhar e apoiar a política nacional de saúde através dessa diretriz e dessa política setorial. No segundo ano da Conferência Nacional de Recursos Humanos, o tema foi a implementação do SUS. Então, a discussão era que um dos aspectos com relação à questão de como é que eu posso implementar as políticas do sistema de saúde, ela tem uma perspectiva que é a questão do profissional, de gente que precisa tocar o Sistema Único de Saúde, né? Então, a segunda conferência, como eu disse, o tema central foi a implementação do SUS, com ênfase na necessidade de promover a organização e o desenvolvimento da formação e da gestão do trabalho. Por quê? Porque foi visto que precisava reorganizar o sistema, precisava colocar como é a nova forma de enxergar, de ver, de construir o sistema. Então, a gente também tinha que ter uma prática de formação de uma forma mais próxima da necessidade dos territórios, da necessidade do Estado e da transformação que se queria fazer para a política de saúde. E aí, a educação permanente, ela se insere nas políticas de saúde do Brasil, partindo dos referenciais trazidos da Organização Pan-Americana de Saúde, da proposta de educação permanente do pessoal de saúde, para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde na região como um reconhecimento de que os serviços de saúde são organizações complexas, em que somente a aprendizagem significativa será capaz de proporcionar a adesão dos trabalhadores aos processos de mudança do cotidiano. Então, a gente precisava apoio, a gente precisava mudar, a gente precisava acolher uma nova forma de transformar o SUS. E quem é que conduz isso? São os profissionais, né? E esses profissionais, eles precisavam compreender, né, o que é que significava esse aprendizado, essa transformação. Então, aí é que a gente puxa a discussão que o professor Ricardo Cecim traz de como é que a gente trabalha, né, o reconhecimento de que as organizações são complexas e que a gente, para puxar e transformar uma prática de serviço, a gente precisa ter sentido, ter uma aprendizagem significativa. E aí, ela nacionalmente, né, onde é que é essa política? Né? Porque, como a gente diz, uma política pública, ela precisa se instituir dentro dos planos, dentro do aparelho de Estado, para ela ser considerada enquanto, né, uma política pública. Aí a Política Nacional de Educação Permanente propõe que os processos de qualificação dos trabalhadores da saúde tomem como referência as necessidades de saúde das pessoas, das populações, da gestão setorial, do controle social de saúde, e tem como objetivo
a transformação das práticas. Por quê? Porque a gente vinha de um modelo, a gente vinha de uma organização e a gente queria transformar aquela prática, né, para melhor responder àquelas demandas dos territórios. E da própria organização do trabalho, ou seja, estruturados com origem na problematização da atuação da gestão setorial. Então, a gente precisa identificar, né, o território, o que é que ela está servindo, para que é, e como é que esses profissionais vão enxergar com essa nova visão e isso, como é que isso vai induzir também na formação deles. Né? Então, essa é a questão que é o grande desafio da política de educação permanente. Então, quais foram os marcos legais dessa política? A gente teve a Constituição Federal em 88, no artigo 200, né, que teve o inciso 3, que ele diz assim: ordenar a formação de recurso humano na área da saúde e incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Então, quando eu digo ordenar não é só dizer como é que deve ser feito, mas como é que deve ser recebido, como é que deve ser as práticas, como é que deve ser a formação. E isso é um processo que, quando você constrói a política, você pode ter uma diretriz, mas na implementação precisa de grandes articulações, de grandes transformações, porque a política de educação permanente ela está configurada dentro desse quadrilátero. Então, ela tem a discussão com as instituições formadoras, ela tem a discussão com o serviço, com as práticas, ela tem os dilemas da gestão e ela tem as demandas da participação popular, que é o que demanda para eu ter um novo desenho de um profissional de saúde, como é que ele se compõe. A Constituição Federal é a lei maior, ela define as regras, mas ela precisa ser implementada como uma política, ela precisa de uma lei orgânica na saúde. Tá? Então, vou mais rápido. Então, a Lei Orgânica da Saúde, a de 1990, no artigo 6, ela diz que estão incluídos no campo da atuação do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde e incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, isso são diretrizes, isso está colocado na parte da institucionalização. Então, como é que a gente vai? Como é que foi institucionalizada essas políticas? Né? Então, né, depois de conferências, das leis orgânicas, diretrizes, os embates, em 2003, foi aprovado no Conselho Nacional de Saúde a política de formação e desenvolvimento para o SUS. Aí a diretriz maior naquele tempo, né? Caminhos para a educação, ensino e gestão da atenção, controle social permanente em saúde. E tem como estratégia a implementação dos polos de educação permanente em saúde, como instâncias regionais, interinstitucionais de gestão e educação permanente. Então, você vê que o território já está lá dentro, já está lá colocado, já está lá dentro da gestão do processo. E 2004, né, o que foi que, dentro dos pactos, teve uma portaria 198, que aí a Política Nacional de Educação Permanente ela se institui. Né? Ela é dita como instituída, porque uma coisa é uma aprovação do Conselho, uma diretriz, uma regulamentação, e a outra é institucionalizar dentro do aparelho de Estado, que era do Ministério da Saúde, essa política. E aí, outro marco, em 2007, é a portaria 1996, que aí ela vai e abre, ela define diretrizes, estratégias de ação, como é que deve ser implementada essa política nacional de educação permanente. Então, adequando-se às diretrizes operacionais e os pactos da saúde, né? Que historicamente teve o pacto de saúde e o pacto da gestão. Então, isso são os processos institucionalizados. Aí a gente dá um voozinho para 2015, porque algumas ações, né? Só para a gente dar mais um marco, que a gente não tem muito tempo, desse período até 2015, algumas ações, alguns planos, diretrizes foram colocados. Mas eu queria destacar, em 2015, foi a diretriz de celebração dos contratos organizativos de ação pública e ensino da saúde, os COAPs, que eles foram
né, colocados para fortalecer a integração entre ensino e serviço comunitário no âmbito do SUS, né? E aí, dentro do movimento de implementação de políticas, em determinado momento elas avançam, outras elas recuam, que é o movimento das políticas. Então, em 2015, foram poucos estados que conseguiram assinar os COAPs, e depois os municípios, alguns aqui do estado do Ceará, foram fazendo os seus pactos na perspectiva da gestão municipal. Em 2017, a portaria 3.194, ela coloca, né, um programa de fortalecimento das práticas de educação e saúde. A gente sempre diz que essa portaria foi uma janela de oportunidade, porque uma política de saúde, a gente vinha, vocês viram que muitas coisas ficaram paradas porque politicamente não era prioridade nos governos que passavam a questão da política de educação permanente. Então, surge uma janela de oportunidade num governo que não era muito favorável, que era o governo, era no momento que já tinha, né, 2017, já tinha saído, estava já no Temer, né, já tinha havido o impeachment da presidente Dilma, mas apareceu essa janela de oportunidade, onde os incentivos aos municípios e os estados reconstruir os seus planos estaduais, municipais, de educação permanente em saúde, visando implementação e sustentabilidade da Política Nacional de Educação Permanente. E aí, né, então, nesse cenário, se a gente fosse continuar, hoje nós estamos com um cenário muito mais favorável nacionalmente, com outro governo, né, e que está muito mais indutor e fomentador da implementação dessa política. Mas eu queria aqui colocar um pouco do que foi o processo da educação permanente no estado do Ceará. Então, o Ceará foi sempre aliado a esse processo, né, dentro das lutas, das gestões, no desenvolvimento de implementar as políticas de recursos humanos. Foram relacionados o papel de estabelecer cooperações técnicas com entidades nacionais, Secretaria de Saúde, universidades, escolas de ensino na saúde para desenvolver e apoiar possibilidades de parcerias. E na década de 80, né, aqui eu gosto de apresentar, né, surgiram os núcleos de estudo de saúde coletiva, que eles eu posso dizer que foi um movimento de implementação da questão da necessidade de institucionalizar os recursos humanos. E no estado do Ceará foi fundado um núcleo de estudo de saúde coletiva, que ele teve uma parceria, eu digo parceria porque ele era da secretaria junto com a Universidade Federal, e fizeram essa comissão, e a primeira conferência de saúde, depois de 88, foi organizada de referência com a liderança desse a institucionalização continuando. Então, em 2004, o Estado do Ceará tem uma equipe de núcleo de políticas para o desenvolvimento de recursos humanos, né, articulado com a política nacional. Era a Coordenadoria de Política de Atenção à Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e foi instituído 4 polos de educação permanente. Em 2008, apoiados nas diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente, foi um marco que foi uma portaria instituída pela Política de Educação Permanente, que ela já, nesse momento, já tinha uma estrutura que era a estrutura dentro da Secretaria de Saúde, uma coordenadoria de gestão do trabalho e educação da saúde, já não era mais só o desenvolvimento de recursos humanos, mas sim essa perspectiva. E essa nova estrutura, ela pôde dar mais apoio e institucionalização dessa nova política de educação permanente. Então, essa portaria, ela diz que toda a regulação tem que passar para ser configurada pela Secretaria de Saúde do Estado, porque cada processo estava de forma descentralizada, no sentido assim, descoordenado. Então, em 2015, né, conforme a gente falou, a questão, isso de 2008 a 2015, algumas ações foram colocadas como os planos de educação permanente, os planos, alguns projetos estratégicos, alguns programas que incentivaram
a formação, tanto na gestão como na atenção primária, isso foi acontecido. Mas eu estou pegando a questão das políticas para dar, e aí dá esse salto. Em 2015, conforme foi a mesma articulação do governo federal, nós tivemos esse espaço que é do PROEP SUS, e que aí a gente construiu um grande movimento no estado do Ceará para a institucionalização dessa política, que a gente fez, né, esse plano cearense de educação permanente, de educação permanente em saúde para todo o estado do Ceará. E aí que tem algumas iniciativas que depois a Ana Paula vai detalhar melhor, que é a questão da rede saúde-escola, como é que a gente estruturou esse processo. Então, só para poder fechar hoje como é que está a estrutura, então, em 2019, houve uma alteração na estrutura da CESA, em que extingue a Coordenadoria de Gestão, Trabalho e Educação da Saúde. Isso foi uma coisa que realmente impactou na implementação das políticas, porque aí sai aquela liderança institucional que conduzia as políticas, aí fica mais fragmentada, mas em 2022 há um novo decreto, uma nova mudança, e que institui novamente a política de educação permanente, né, enquanto um espaço do governo do Estado. Então, o decreto 34.828, em 2022, ele altera essa estrutura, ele recria a área de educação e pesquisa e institui a Coordenadoria da Política de Educação Permanente e Pesquisa. E dentro dessa coordenadoria tem uma célula de apoio da rede de ensino e pesquisa. Vou tentar passar mais rápido, tá, no meu tempo. E quando chega em 2023, houve uma alteração, e aqui é bom que se diga que houve uma mudança do governo federal, houve uma mudança, apesar do governo estadual, ele está, né, tem uma certa, vamos dizer assim, não é nem continuidade, como é que a gente diz, de gestão, né? Teve uns governadores que eram mais sensíveis, né? E teve um embate muito grande com o governo federal de 4 anos atrás, né? Então, houve alteração dessa coordenadoria, e ela incorpora mais o quê? A Coordenadoria da Política de Educação, Trabalho, Pesquisa e Saúde. Então, aquele espaço da política do trabalho, que estava um pouco de lado, ele retoma, e ele é reconhecido como uma necessidade da questão da política. Então, hoje, o que é que a gente tem? Hoje já tem uma política instituída, né, aprovada pelos nossos colegiados, que é a Câmara Intergestora Bipartite, que foi em 2022, e do CESAL, em uma resolução 46 de 2022. Então, aí, os desafios hoje, para nós, para a gente concluir um pouco desse nosso processo, é que a gente, para trabalhar a educação permanente enquanto a política pública, ela precisa se constituir de uma forma mais transversal, que diz respeito à possibilidade de instituir uma prática educativa mais de forma que o conhecimento teoricamente sistematizado, aprender sobre a realidade e as questões de vida real, aprender essa realidade, e o matriciamento, o apoio matricial, de modo a produzir saúde em 2 ou mais equipes, com processo de construção compartilhada. Então, esse é um dos desafios que a gente pode colocar como um processo que a gente venha a perseguir para isso, dentre outros. Então, outros desafios é a descontinuidade dos processos de trabalho, né? Por isso a importância de uma política estadual para dar sustentabilidade, precisa fomentar, porque não adianta a gente discutir se não tem como materializar, a gente materializa nos instrumentos e materializa na possibilidade de fomentar, né? de ter financiamento. Ampliar a formação e qualificação dos trabalhadores nas dimensões técnica, ética, de gestão política, econômica e social, nas inter-relações pessoais, desconstruir e romper modelos verticalizados, que a formação ainda é muito individualizada dentro dos muros das academias, das formações, transformar o modelo assistencial em prática de serviço mais integrado, equipe multiprofissionais voltada às necessidades do indivíduo, da família e da comunidade,
fazer escuta qualificada do processo de trabalho. Agora nós estamos com um grande desafio, que é o projeto de equidade na saúde, né? Então, isso é um grande desafio sobre esse processo das escutas, né? E integrar as ações de promoção, prevenção como cultura institucional inserida nas práticas dos profissionais. Então, aí a questão da política das práticas integrativas, a questão da educação popular, a formação de profissional criativo, resolutivo, em compreensão do contexto social do indivíduo e dos fatores determinantes que impactam na saúde e oferece atendimento ético, romper com uma formação fragmentada, apoio político do compromisso da gestão e o fortalecimento da política estadual de educação permanente e sua implementação. Então, gente, desculpa, eu corri um pouco, porque eu me estendi na primeira parte, e aí, pode falar? E aí, assim, aqui eu queria colocar a equipe da nossa coordenadoria, que é a equipe que nos ajuda, né, a fazer essa grande articulação, porque eu digo que o nosso processo dentro da secretaria é ser um grande articulador, articular aqui com a Escola de Saúde Pública, na qual eu estou aqui junto com a Ana Paula, articular com as universidades, articular com os centros de estudo das nossas unidades, articular com o Conselho de Saúde, articular com o Conselho Estadual, com os conselhos de secretários municipais. Então, o nosso grande processo dentro da Secretaria de Saúde é fomentar e articular todos esses atores, essas práticas, para que a gente possa, né, construir uma política que seja mais voltada para as necessidades dos territórios e que os profissionais de saúde possam estar mais qualificados e conhecedores dos problemas e que o SUS tanto necessita. Então, aí, dando continuidade à fala da professora Silvia, né, que a gente vai dialogar um pouco a partir, inclusive, do que ela tem apresentado da política, e aí a gente vai tentar trazer um pouco mais, por isso que a nossa fala é mais a questão da revisitação das nossas experiências aqui no estado do Ceará. E aí, atualmente, como eu falei, eu sou da Secretaria de Saúde do Estado, na realidade, hoje sou cedida para a Escola de Saúde Pública, e aí, como a professora colocou agora há pouco, existe essa integração da SESA, da Secretaria de Saúde do Estado, com as instituições de ensino, e, claro, que com a própria Escola de Saúde Pública, que é a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. Então, discutir essa experiência que a gente traz, dentro do que é que o Estado do Ceará, do que é que a gente vem desenvolvendo, a gente vai revisitar um dos conceitos, uma da discussão que está na Constituição Federal, que a professora Silvia apresentou agora há pouco, que é exatamente a gente revisitar o que está na Constituição Federal, que é onde traz fortemente essa questão que compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na saúde. Essa semana eu vi uma fala da nossa Isabela, do Ministério da Saúde, né, da SEGEDS, onde ela trabalha exatamente trazendo essa discussão de que espaço a gente está trabalhando, que não podemos mais ter espaço que a gente não forma para o Sistema Único de Saúde. E o que é que a gente tem feito para, de fato, a gente transformar, a gente, de fato, formar para o nosso Sistema Único de Saúde, onde vários outros países já têm trabalhado dentro disso. Um exemplo, por exemplo, o Canadá, uma dos nossos a visita, na época, aquele modelo canadense, discutindo, inclusive, essa questão de rede de saúde escola, que é o que a gente está apresentando aqui, eles, de fato, têm muito dentro dessa discussão de formar para o sistema de saúde daquele país. E é o que nós precisamos, enquanto instituição de ensino, enquanto Estado, enquanto município, a gente, de fato, dialogar para que a gente possa trabalhar dentro dessa perspectiva, dessa transformação, né? Que, apesar da ordenação da formação que está lá na Constituição Federal, como a responsabilidade do SUS, a organização da formação e do trabalho em saúde ainda está distante do mesmo. Precisamos, com certeza, caminhar ainda mais, embora a gente tenha tido muitos projetos, muitas questões inovadoras que têm enfrentado essa questão, né? Porque existe ainda uma fragmentação dos saberes em campos profissionais, promovendo a divisão social do trabalho e a dificuldade do trabalhador da saúde em compreender seu papel de agente na relação entre os serviços, o seu processo de trabalho
e as necessidades de saúde da população. Sempre quando eu dialogo essa discussão com os trabalhadores, a gente sempre traz e remete ao que está na Constituição Federal, que compete a nós, trabalhadores do Sistema Único de Saúde, gestores, de fato, a gente integrar esse processo, essa formação, para que a gente possa formar para as necessidades do Sistema Único de Saúde. Então, eu trago um pouco, a professora já trouxe dentro da questão da própria criação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, mas foi um marco muito importante para todos nós, porque ela parte, quando surge a política de educação permanente, ela vem após a criação de uma secretaria que tem uma dimensão muito ampla, além de trazer a discussão da Política Nacional de Educação Permanente, mas da própria regulação, da formação, das mesas de negociação do SUS. Então, de fato, vai integrar esse mundo do trabalho com esse mundo da educação. E aí, dentro dessa questão, né, essa proposta de integrar o ensino, serviço de saúde, a comunidade e a pesquisa, a gente vê que se verifica que vem se consolidando a cada vez mais no Brasil como fruto do movimento de redemocratização do país e do movimento da reforma sanitária brasileira, que culminam na criação do Sistema Único de Saúde, da implantação de um novo modelo de atenção à saúde, que é o que nós temos o tempo todo dialogando dentro dessa perspectiva de sair de um modelo hospitalocêntrico, um modelo fragmentado. Tem momentos que nós vamos fazer educação continuada, mas precisamos avançar na perspectiva, de fato, da educação permanente. E aí, alguns projetos importantes que o Ministério da Saúde, ao longo da criação da Secretaria de Gestão do Trabalho, traz como o ProSaúde, o PET Saúde, o ProSaúde, ele implantado, né? A gente vê que a gestão do trabalho foi em 2003, em 2005 vem o ProSaúde, que é exatamente para trabalhar essa perspectiva da reordenação da formação, revisitar as diretrizes curriculares nacional, para que, de fato, a gente possa formar para o Sistema Único de Saúde. Em muitos dos nossos movimentos aqui no estado do Ceará, a gente tem trazido essa discussão com o pessoal da rede, os profissionais, os trabalhadores da rede, para a gente, inclusive, revisitar o nosso currículo. Como é que é o currículo da enfermagem? Quando a gente vai lá, tem a questão da política de humanização. Então, é importante que as políticas que são do Sistema Único de Saúde, elas estejam nos currículos dos futuros profissionais, dos futuros trabalhadores do SUS, né? E aí, logo em seguida, em 2008, surge o PET Saúde, que ele veio se configurando dentro dessa perspectiva, dessa integração aí, onde aproximando cada vez mais esse aluno, esse estudante dos territórios, a partir, normalmente, do segundo semestre, onde vários PET Saúde eles foram se adequando ou trabalhando dentro da necessidade do Sistema Único de Saúde. Iniciamos o PET Saúde da atenção primária, em seguida veio o PET Saúde da rede de saúde mental, de urgência e emergência, e aí, além desse processo todo, se viu que era necessário, por exemplo, esse aluno ele se aproximar também da gestão, aí veio o PET Saúde Gestão, e agora o PET Saúde Equidade, que foi esse ano, que é exatamente o que a Secretaria de Gestão do Trabalho tem trabalhado dentro dessa perspectiva da equidade, que nós vamos trazer essa discussão, essa escuta diferenciada e fortalecer essa política. E aí, dentro desse movimento também, surgem os estágios da realidade do SUS, o VSUS, que foi de muita potência no Brasil, né? E aqui no Ceará nós tivemos acolhemos vários alunos dentro do VSUS, que também foi muito importante, porque esse aluno ele permeava por todas as redes de atenção, pela gestão, e isso foi muito fortalecedor. Os programas de residência, onde a gente verifica uma informação da Secretaria de Saúde, que recentemente, uma apresentação recente que mostra que 88 programas de residência no estado do Ceará, então é uma grande potência para que a gente possa, de fato, aproximar essa formação dessa realidade. Nós vamos formar residência, o que residência, de fato, o Sistema Único de Saúde precisa. Isso também teve uma discussão importante ainda na gestão anterior, passada, na perspectiva de programas com a necessidade do Sistema Único de Saúde para que a gente possa ofertar essa residência. Nós temos uma deficiência em psiquiatria, então nós precisamos fortalecer a abertura de residência nessa área. Isso tudo foi muito trabalhado e é muito trabalhado pelo governo federal e o governo do estado, dentro dessa perspectiva onde o próprio governo do estado tem investido na questão dos programas de residência, e a gente aqui da Escola de Saúde Pública, não só o programa de residência médica, mas também de residência multiprofissional e uniprofissional, tem sido grande fortalecedor para o estado do Ceará. E aí o ProEnsino,
que também, como a professora colocou, muitas estratégias, projetos importantes. A gente tem caminhado, tem revisitado aqui no estado do Ceará e a nível nacional, mas teve um projeto importante que foi um ProEnsino, que foi um projeto da Secretaria de Saúde do Estado, que ele iniciou em 2011, por volta de 2018, nós não tivemos mais a partir de 2018, mas a gente sabe que foi muito fortalecedor para esses estudantes, que eles recebiam uma bolsa do governo do Estado, a partir de uma seleção, onde as instituições que eram conveniadas com a Rede César, tanto pública como privada, esses alunos participavam dessa seleção e eles permeavam por todas as redes de atenção, inclusive na perspectiva mesmo do quadrilátero da educação permanente, onde eles tinham esse movimento, não só na atenção, mas na gestão, no controle social, e aí isso ia se fortalecendo esse processo aqui no estado do Ceará. E aí, dentro dos marcos históricos, muitos a professora já colocou, e eu coloquei algumas ressalvas aqui na cozinha mais do salmão aí, porque quando a gente discute rede de saúde escola aqui no estado do Ceará, a gente também tem que compreender que ela não surge aqui, que movimentos importantes, né, se vem trabalhando aqui no estado do Ceará. Ela inicia em 1997 com o Sistema de Saúde Escola em Sobral, e logo em seguida, em 2005, no município de Fortaleza. Mas se tem várias experiências, tem um estudo realizado pela Silda Heller, de 2013, que ela traz exatamente algumas experiências no Canadá, em Cuba, que em Cuba foi implantada essa discussão, foi trazida essa discussão do sistema de saúde de escola em 1974. E traz uma experiência do Brasil, como Fortaleza, como Sobral, Florianópolis e Aracaju. E traz exatamente esse diálogo, como é que tem ocorrido em alguns espaços. Já tem a discussão, sim, da participação da comunidade. Alguns locais, como se viu no próprio Canadá, muito fortalecido, mas naquele momento era um diálogo muito com a área hospitalar e com os cursos de medicina. E no Brasil, quando se começa esse processo todo, e em especial aqui em Fortaleza, em Sobral, já foi dentro de uma dimensão ampliada, trabalhando o quadrilátero da política de educação permanente, trabalhando essa questão de fato, toda a rede ela é um potencial para essa formação, não só na área hospitalar, e aí Andrade traz muito essa discussão, né? Dessa potência que é toda a rede, e que a gente sai dessa questão de rede, de unidade escola, e por que não trabalhar na perspectiva de todas unidades de saúde, todos os espaços de gestão, eles devem ser unidades escola para que esse aluno possa permear. E aí a professora Silvia, agora há pouco, trouxe a questão dos polos, e aí logo em seguida dos polos veio as CS, as Comissões de Integração Ensino-Serviço, exatamente para fortalecer esse diálogo. E aí, em 2008, como eu já coloquei, a questão do PET. 2010 teve um referencial importante aqui no estado do Ceará para regular todas essas práticas, que foi já a questão dos convênios com as instituições de ensino, uma vez que tem uma lei federal, mas na mesma lei federal, 11.798, e que é necessidade de ter os convênios e que esse aluno deveria estar regulado. Em 2010 se começa esse movimento todo aqui no estado do Ceará, e aí em 2012 a gente tem um grande movimento dessa questão da interiorização e expansão da residência médica, e é também importante que a residência multiprofissional, quando veio naquele momento para a escola de saúde pública, logo em seguida ela começa a ter essa expansão também em diferentes municípios, e isso fortalece toda a política de educação permanente. E um outro marco importante, a professora trouxe, que é exatamente a elaboração do plano estadual, que vai dialogar com todas essas questões que nós aqui no estado estávamos construindo, né? Em 2018, um marco muito importante foi a própria criação do Sistema de Regulação das Práticas de Ensino na Saúde, ainda presente somente na rede César, mas é um grande desafio ainda para a gente, de fato, implantar essa regulação, esse sistema de regulação nos municípios cearenses, embora tenha alguns municípios do estado do Ceará que têm o seu sistema próprio. Isso facilita muito todo esse retrato e essa integração desse processo, né? A construção do plano, que já foi trazido em 2018, e aí em 2020, 2021, diante de todo esse caminhar aqui no estado do Ceará, e que estava já nesse plano de 2018, que era a construção ou implementação, aliás, a implementação da rede de saúde escola, se elabora um projeto
da questão da rede de saúde escola para que, de fato, pudesse chegar no estado todo do Ceará, saindo dessa discussão só dos municípios que tinham implantado ou só da rede César. E aí a gente começa a implantar os núcleos municipais de educação permanente e os núcleos regionais de educação permanente. Então, isso foi uma grande contribuição desse plano estadual, que traz essa discussão da importância que é essa questão da gente socializar ou da gente, de fato, implantar a política de educação permanente em todo o estado do Ceará. A questão Em 2022, nós instituímos a Rede de Saúde Escola enquanto uma portaria, a portaria 800 de 2022. Então, hoje, a gente tem instituído, dentro da questão das políticas, a Rede Estadual de Saúde Escola. Então, dentro dessa perspectiva, né, quando a professora Silvia colocou agora há pouco a questão da política, que ela foi institucionalizada em 2022, é o que eu ia estar colocando, e aí, de fato, se institucionaliza a política, na política da Coordenadoria de Educação Permanente e Saúde, como eu coloquei, está lá no plano a questão da rede de saúde escola, no estado do Ceará. Mas a gente viu que esse processo ele vem bem antes, em alguns municípios do estado, e que se fortalece para que, de fato, a rede estadual de saúde escola ela seja institucionalizada aqui no estado do Ceará. Então, tem esses marcos muito importantes, que, inclusive, o Plano Estadual de Educação Permanente, não só o que trouxe, que nós finalizamos recentemente, mas o que, que foi construído agora recentemente, 2023, 2026, que amplia, inclusive, essa discussão, como já foi colocado, de trazer a questão da gestão do trabalho e educação na saúde, porque não dá para compreender e discutir a educação permanente desassociado, desarticulado da gestão do trabalho. E aí, aqui, um pouco do cenário no Brasil e no Ceará, então a gente percebe que essa questão da rede de saúde escola, ela se institucionaliza dentro de uma perspectiva, inclusive revisitando o que está na Constituição Federal, que é de muita importância, porque se compete ao SUS, ele está ordenando essa formação, nós precisamos conhecer com essa realidade. Nós precisamos, inclusive, que nós, enquanto trabalhadores de saúde, nós possamos compreender e também se integrar nesse processo, porque esse aluno que chega, independente se é graduação ou pós-graduação, nos serviços de saúde, eles precisam saber, de fato, essa formação, para que nós estamos formando, né? E dentro dessa perspectiva, você vê o retrato aqui, um estudo que foi realizado aqui pelo INEP de 2023, a nível de Brasil, percebemos aí a quantidade de instituições de ensino, né, onde a gente percebe de universidades, 115 universidades públicas, 90 privadas, e quando a gente vai para faculdades, a gente tem 146 públicas e 1.822 faculdades privadas. E esses alunos, eles permeiam no Sistema Único de Saúde, né? Dentro das diretrizes curriculares, e se a gente estiver formando, de fato, esse trabalhador, esse aluno, para no nosso país, nós precisamos que ele se aproxime dessas questões, e aí se vem um grande desafio, que é, de fato, estruturar essa rede, organizar essa rede, para que possa acolher e que a gente possa contribuir nesse processo de formação. Agora, em que momento a gente tem toda uma rede tão grande para que possa dar conta disso aí? Primeiro, aí é um dos grandes desafios, que é organizar essa rede, de fato, todos os municípios, o estado todo, de fato, implantar a rede de saúde escola, para que possa permear toda essa questão e sair daquele modelo hospitalocêntrico da unidade de escola ser só aquela unidade X que a instituição normalmente encaminhava. Hoje são todos os equipamentos de saúde, não só de saúde, de equipamento, mas também da gestão. Aí a gente vê um retrato aqui, trazido pela Coordenadoria de Educação Permanente do Estado do Ceará, o número de alunos que são matriculados, que concluem e que são ingressantes dentro desse processo todo. Então, a gente vê o quanto tem crescido. Em média, a gente tem instituição de ensino que, durante o semestre, mais de 3.000 alunos permeiam dentro dessa rede, né? E aí é um grande desafio que a gente vai colocar lá embaixo, que é exatamente essa integração e a valorização desse trabalhador que está atuando como preceptor, que ele, para fazer, de fato,
esse papel de contribuir nessa formação, é preciso também investimento na preceptoria e várias questões necessárias para essa integração ensino, serviço, comunidade e pesquisa, né? E aí a gente vê o quanto dentro disso, das instituições públicas, quando se coloca o número de alunos matriculados, que é essa cozinha vermelha muito mais alto, né? Dentro dessa questão que coloca 7.413, o que de fato que ingressa e o que conclui. Como é que a gente pode organizar essa rede para que esses alunos possam permear e possam se integrar dentro do Sistema Único de Saúde? E quando a gente traz aqui, também fonte da Secretaria de Saúde do Estado, quando traz essa questão de onde estão esses alunos, é isso aqui no Estado, aquele primeiro foi a nível de Brasil, né? Percebemos aí a concentração em algumas regiões de saúde, tanto de instituições de ensino, como de cursos técnicos de graduação e pós-graduação, mas para que, de fato, nós possamos implantar a rede de saúde escola em todo o estado do Ceará, nós precisamos que essa rede seja efetivamente implantada nos municípios cearenses, para que dê conta, inclusive, do que se apresenta aí. Tem regiões de saúde com concentração muito grande de instituições de ensino, que muitas vezes o próprio serviço não tem mais capacidade instalada, se for dialogar, inclusive, com a legislação, com a lei dos estádios, por exemplo, né? E aí, um estudo realizado, onde a gente tem um estudo aí também que foi realizado a nível de Brasil, que traz que são 312 instituições de ensino pública e 2.283 instituições de ensino privadas no Brasil. Então, para esses convênios, para todo esse processo acontecer, é necessário, de fato, conhecer essa capacidade instalada, né? Como é que se dá essa relação, essa integração ensino, serviço e comunidade, né? Então, em relação às instituições de ensino público, 42,6% são estaduais, 38,5% são federais e 18,9% são municipais. A maioria das universidades é pública. Entre as instituições de ensino privadas, predominam as faculdades, a gente vê que é um percentual bem alto, quase 80%, e quase 3/5 das instituições de saúde, de ensino superior, federais, são universidades, e 34,2% são institutos federais de educação, ciência e tecnologias e centros federais de educação tecnológica. Então, é preciso que todos os estados, e nós, inclusive, do Ceará, temos dialogado. É um grande desafio para, de fato, recentemente, com esse diagnóstico dessa realidade do estado do Ceará, se precisa dialogar, de fato, como se vai organizar todo esse sistema para dar conta dessa rede. E aí a gente pensa, precisamos integrar o sistema de educação, o sistema de saúde e o mercado do trabalho. Uma das experiências que a gente teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, no Canadá, a abertura de curso, eles dialogam o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Saúde para, de fato, qual é a necessidade do sistema de saúde local. Esse exercício o Brasil tem feito e tem se fortalecido, mas que precisa cada vez mais se integrar, onde nós sabemos que muitos investimentos em relação, por exemplo, à formação de nível superior, e agora, com essa questão toda, se a gente não dialoga qual é a necessidade, de fato, do país, a gente acaba tendo grandes questões da questão do mercado do trabalho, né? Então, assim, estamos dialogando com vocês que vão estar desse processo aí, a gente diz qual o cenário existente aí nos municípios, no estado de vocês, como vocês avaliam esse diálogo, alguém atua como preceptor, existe esse diálogo, quando as instituições de ensino chegam no serviço, a gente tem isso planejado, nós, enquanto trabalhadores de saúde, de fato, nós somos convidados para elaborar esse planejamento, para estar junto com essa instituição de ensino, são reflexões importantes que a gente precisa fazer, né? Ceci Feller coloca que uma política de mudança na formação das profissões de saúde perpassa-se pelo estabelecimento de compromisso da gestão do sistema de saúde com as instituições de ensino e compromisso dessas com os princípios do Sistema Único de Saúde, pela garantia aos estudantes, pela forte interação com o conjunto da rede de serviços, pela participação da população na discussão e reformulação destas políticas e pelo ensino e trabalho centrado no usuário. Então, precisamos, de fato, fazer essas reflexões para que nós, de fato, possamos estar contribuindo de forma efetiva e com qualidade nessa formação.
Então, no Brasil, a gente tem várias experiências dessa gestão descentralizada do SUS em conjunto com a Política Nacional de Educação Permanente, e aí a gente traz um pouco desse diálogo do que tem trazido vários autores e que o Estado do Ceará, como a gente inicia, né, traz algumas experiências, uma delas é a própria questão do sistema saúde-escola. E aí, para dialogar a questão do sistema saúde-escola, nós vamos ter, a gente revisita novamente essas bases legais, já trazida pela professora anterior, vamos ter que dialogar a questão do artigo 200 da Constituição Federal de 88, que compete ao SUS ordenar a formação de RH na área da saúde. Vamos dialogar com a Lei Orgânica 8.080-90, no seu parágrafo único, que coloca que os serviços públicos que integram o SUS constitui campo de prática para o ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Então, de fato, para que a gente possa mudar essa formação, o Sistema Único de Saúde precisa estar junto. A questão dos princípios e diretrizes do COAPS, que a professora apresentou agora há pouco, e a própria política estadual de educação permanente e saúde. E aí, como base teórica, metodológica do Rede Saúde Escola, nós temos referenciais pedagógicos adotados pelo Rede, que está fundamentada nos princípios da Política Nacional de Educação Permanente, da educação popular, da promoção da saúde e na educação com competência. E aí, dentro desse processo, o que é, de fato, essa rede saúde-escola, em que alguns municípios, alguns estados trabalham na perspectiva de sistema saúde-escola, né? E aí a gente aqui no Ceará traz essa discussão, não só no serviço de saúde você vai formar, mas você precisa transformar toda a rede de serviços, órgão de gestão e controle social do SUS Ceará em espaço de educação e desenvolvimento profissional por meio do apoio técnico para a implantação e ou implementação de núcleos de educação permanente, tanto nos municípios como nas regiões de saúde. Então dentro dessa perspectiva, trabalhamos quando se fala em rede saúde-escola, aqui no estado do Ceará, nós temos aqui no município, a rede César, no município de Fortaleza, mas serviços do estado do Ceará, que todos os seus 15 serviços, unidades de saúde, têm seus núcleos de educação permanente, ou seus centros de estudo implantados, para, de fato, dialogar com esse processo todo. O tempo todo nós estamos no processo de implementação, porque esse diálogo ele deveria ou deverá ocorrer integrando não só com a instituição de ensino, mas com a própria comunidade. Como que a gente faz esse diálogo, integrando na perspectiva do quadrilátero da política de educação permanente? Como, de fato, nós podemos organizar toda a rede para sair daquela história de uma unidade de saúde a unidade potente para receber aluno, e nós temos que trabalhar na perspectiva da rede saúde-escola, que todas essas unidades de saúde, todos esses espaços de gestão, de controle social, são espaços potentes para a formação. E aí, dentro dessa perspectiva, essas ferramentas pedagógicas das características do sistema saúde-escola, elas têm coerência com os processos de formação e desenvolvimento profissional, com os princípios da universalidade e equidade, educação contextualizada, onde se tem a preceptoria em serviço, e aí o Andrade, 2005, traz muito essa discussão da questão da tenda invertida e a aprendizagem baseada na problematização da realidade, como traz o Paulo Freire. Então, isso é importante para que a gente possa compreender que a gente pode e deve, quando se implanta a rede de saúde-escola, a gente sai do momento que a gente tem que sair do serviço para aprender em um espaço, em uma sala de aula, mas nós podemos desenvolver essa tenda invertida, daí a importância e o que se tem o exercício aí das residências, né? Da gente ter essa formação lá no nosso espaço real, no mundo real. Portanto, o sistema saúde-escola ele consiste em uma estratégia de gestão que utiliza das ferramentas de educação permanente em saúde, da gestão participativa em saúde, da colaboração interprofissional e interinstitucional. E aí, todo esse processo aí, ele se dá e deve se dar com a reforma das diretrizes curriculares, né? Como eu coloquei que o governo federal, em 2005, ele traz o ProSaúde, que foi muito importante para se revisitar os currículos, né? E aí, dentro dessa perspectiva, traz uma discussão importante, que é a preceptoria. A preceptoria em serviço ela é fundamental para a implantação e implementação do Rede Saúde Escola. Mas nós precisamos investir na preceptoria, nós precisamos, de fato, colocar esse preceptor na rede, colocar esse gestor na roda, para que a gente possa
institucionalizar uma preceptoria, que a gente possa também ter o cuidado e que a gente possa investir nesse trabalhador que contribui nesse processo de formação. E lá na frente a gente vai colocar um pouco dentro disso, né? Portanto, a preceptoria é um dos dispositivos que pode contribuir para fortalecer essa integração ensino-serviço, uma vez que induz ao profissional refletir sobre sua prática, o coloca numa situação de diálogo com o estudante sobre as demandas e a estrutura do serviço e contribui para o desenvolvimento do senso crítico e das competências gerais necessárias para o exercício profissional. Então, esse processo todo ele tem que se dar na rede, onde o aluno está, onde o trabalhador está, onde a gestão está, para que a gente possa fortalecer e dialogar dessa forma. Então, dentro do que foi colocado, o Plano Estadual de Educação Permanente, quando se realizou o plano, quando se elaborou o plano em 2018, e aí um dos componentes estava lá, a questão da rede saúde escola, que a professora até colocou aqui. Isso é muito importante e fortalecedor, porque é o modelo que o Ceará está conduzindo dentro dessa perspectiva, inclusive saindo do campo maior, no caso da capital, ou dos municípios maiores, ou dos centros de estudo na rede César, mas, de fato, está aproximando, trazendo essa discussão para que os municípios também possam implantar a sua rede de saúde escola. Enquanto a gente está discutindo aqui, tem municípios como o município próximo daqui de Fortaleza, de uma região da Litoral Leste, está exatamente institucionalizando a rede de saúde escola por meio de uma legislação própria do município. Isso é muito potente, porque, de fato, isso começa esse movimento com a expansão da própria residência nos territórios, com essa questão da implantação dos núcleos de educação permanente desses municípios, isso vai aproximando não só a gestão, mas o trabalhador da importância que é da gente fortalecer a política de educação permanente, trazendo também as próprias instituições de ensino que estão naquele território, né? Então, dentro dessa perspectiva aí, nós temos trabalhado a questão do rede de saúde escola, com a implantação, aqui no estado do Ceará, com a implantação dos núcleos de educação permanente, e tanto nos municípios como nas regiões de saúde, um trabalho integrado com os municípios, um trabalho integrado com a escola de saúde, com as escolas de saúde pública, a Escola de Saúde Pública daqui do estado do Ceará, a Escola de Saúde Pública de Sobral e as demais escolas de saúde pública existentes, e com a Secretaria de Saúde do Estado, por meio da coordenadoria da gestão de educação permanente. Então, isso é fundamental para que a gente possa, enquanto Estado, que chegue à política nos diferentes territórios. E aí, dentro dessa questão da implantação e implementação dos núcleos de educação permanente, né, que tem como objetivo contribuir na qualificação dos trabalhadores, muitas vezes os municípios têm muita potência, hoje com os núcleos a gente percebe, eles mesmos organizam seus processos de formação a partir do que ele tem de potência no seu território, promover o diálogo interprofissional e intersetorial entre os diversos atores sociais, potencializando as mudanças e transformações das mais variados âmbitos do SUS e equipamentos de saúde envolvidos, e contribuir na consolidação da gestão da educação na saúde nas unidades de saúde. E esse processo todo, ele vai se fortalecendo e, de fato, quando se institucionaliza, não tem mais volta, como a gente vê em vários municípios daqui do estado do Ceará. A política vai se institucionalizando, a política vai integrando diferentes atores, entre eles o próprio trabalhador da saúde, o controle social, isso vai fortalecendo, independente do processo que está se dando naquele território. E aí a gente pode refletir como ocorre a organização nos territórios, nas unidades de saúde, nas instituições de ensino, essa integração. O que temos construído? Temos planejado juntos? Como é realizado o monitoramento e avaliação? Precisamos refletir, não só nós aqui enquanto Estado do Ceará, mas os demais que estão aí acompanhando esse momento. Importante a gente refletir, da gente organizar, da gente monitorar, que, de fato, a gente só vai ter esse perfil desse trabalhador do SUS cada vez mais próximo às necessidades da população, quando a gente vai para o debate, quando a gente coloca na roda esses atores importantes para esse processo. E aí, nessa perspectiva aí, a gente vê que, com certeza, muitos de vocês têm essa experiência, né, de como se dá esse movimento. Acho que o PET Saúde foi muito importante aqui para o estado do Ceará, dentro dessa integração, da questão dessa aproximação, até mesmo por conta de uma discussão desse movimento em rede,
Mas quando a nossa experiência, os movimentos, os municípios que implantaram inicialmente o Rede Saúde Escola, a gente começou a ter, de fato, integração maior, com institucionalização de fórum de educação permanente, até antes da implantação das comissões de integração ensino-serviço. Isso fortaleceu esse movimento para que os trabalhadores pudessem estar acompanhando, né? Os programas de residência daqui do estado do Ceará. E aí a gente percebe que esse componente da política estadual de educação permanente, e aí que são pontos da Rede Saúde Escola, que é exatamente os espaços estratégicos para reflexão, discussão e implementação da política, o apoio e desenvolvimento das ações de formação e qualificação dos trabalhadores do SUS, na realização de pesquisas relevantes para o cenário de saúde e articulação com a gestão estadual, regional e com a CIES. Esse movimento ele vai se dando, vai se fortalecendo, por mais que tenha suas idas e vindas, mas, de fato, com essa institucionalização aqui, nós, enquanto Estado do Ceará, temos conseguido caminhar dentro de uma perspectiva fortalecedora para que a gente possa implementar a política de educação permanente no Estado. E aí, com esse movimento todo, a partir da implantação do projeto Rede Saúde Escola, e compreendendo que foi um projeto para a gente caminhar, deslanchar isso aí, mas a discussão do Rede Saúde Escola é bem antes, aqui no estado do Ceará, em alguns municípios cearenses, como eu já coloquei, mas no plano, o plano foi muito importante, porque estava lá no plano como uma das estratégias importantes para a implantação do Rede Saúde Escola, era a implantação dos núcleos de educação permanente, e aí se começa esse movimento em plena pandemia, e se começa a fazer todo esse movimento junto com os gestores, com os trabalhadores, para essa implantação dos redes de saúde escola, onde nós temos hoje 101 núcleos de educação permanente. Aí, nesse quadro, a gente vê por região de saúde, né? Na região de Fortaleza, 28, de Sobral, 14, do Cariri, 11, Sertão Central e Litoral Leste, com 6 meses que nós iniciamos esse processo, nós, enquanto Estado. O processo foi iniciado com 6 meses, a gente já tinha todos os municípios dessas duas regiões com 100% dos núcleos de educação permanente implantados. Isso tem fortalecido, inclusive, todo esse processo que a professora Silvia colocou, quando se discute o plano, agora se está revisitando, se tem já esse diálogo nessas regiões e aí se fortalece. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê aí trazendo onde estão esses núcleos, né, por região de saúde. Isso tem uma potência muito grande para o estado do Ceará. E aí, dentro desse movimento todo, se percebe, nós também temos muitas potencialidades, como temos desafios, como foi colocado agora há pouco pela professora, mas nós estamos aqui apresentando uma das experiências, que é a implantação do Rede de Saúde Escola, e aí a gente vê como uma grande potencialidade foi o apoio da Secretaria de Saúde, das superintendências, da Escola de Saúde Pública do Ceará e de Sobral, que as escolas, naquele momento, que tiveram fortemente nesse processo, junto aos municípios, o apoio dos gestores regionais, municipais do controle social, as ações de educação permanente ofertadas pela ESP, Ceará e as demais escolas públicas dos municípios, o Plano Cearense de Educação Permanente e Saúde, a criação da Coordenadoria de Educação Permanente e Saúde, a aprovação da política, o Plano Estadual e Municipal de EPS, o Projeto RES, os núcleos regionais municipais de EPS implantado, pesquisas e projetos de extensão, e muito também no próprio, com a discussão do PET, que não só que era a questão quando veio o PET, também tinha a questão das pesquisas, onde a gente começa a trabalhar, de fato, visualizar que pesquisas esses territórios querem. Então, por muito tempo, a gente teve esse diálogo. A questão do apoiador institucional, que inicialmente a gente começou com o articulador da educação permanente nessas regiões de saúde, e hoje estamos no processo desse apoiador institucional para, de fato, estarem apoiando esses municípios, essas regiões de saúde, integrando com a Secretaria de Saúde do Estado, as escolas técnicas, as escolas de saúde pública, parceria com as instituições de ensino, os centros de estudo nas unidades de saúde da Rede César, a CIES Sobral, os programas de residências, a educação permanente dos NUREPs e NUNEPs, a socialização das experiências em educação permanente e saúde, onde a gente já realizou, enquanto Estado, Escola de Saúde Pública, realizando 3 encontros estadual, e a terceira mostra estadual em educação permanente em saúde, assim como o primeiro seminário de gestão do trabalho e educação na saúde. Isso é muita potência
porque isso sai lá dos territórios, eles vêm discutir, e esse mesmo movimento eles também realizaram nas suas regiões de saúde. A implantação do sistema de regulação das práticas de ensino na saúde, que eu coloquei em 2018, foi muito importante. O Estado do Ceará, especialmente na rede César, se tem esse cenário, um sistema informatizado, com diálogo, uma coisa muito transparente, que fortalece todo esse processo junto com as instituições de ensino. E aí, um pouco de todo esse movimento que se deu, mesmo com a pandemia, mesmo com toda a situação que a gente vivenciou, com mudanças em algumas áreas, como a professora colocou, da coordenadoria, e que agora se efetiva e se fortalece com a própria criação da política, a gente conseguiu caminhar de forma presencial, remoto, e esse movimento foi acontecendo aqui no estado do Ceará. E aí a gente também tem muitos desafios, que muitos a professora colocou, com o próprio fortalecimento da política, da gestão do trabalho e educação na saúde. Não se pode discutir educação, política de educação permanente sem discutir a gestão do trabalho. Nós precisamos olhar, sim, para o mundo do trabalho. Essa questão da captação de recursos, a maior implicação das instituições de ensino no que se refere à formação dos trabalhadores de saúde, em especial em relação à preceptoria, o incentivo à preceptoria, inclusive por meio da questão dos PCCS, né, de plano carreira e salário. A gente tem uma experiência aqui no Ceará, em uma instituição de um município aqui da capital, que é o Instituto José Frota, que o PCCS, eles têm um incentivo em relação à preceptoria, e precisa a gente avançar para todas as redes de atenção e para todos os municípios. A implantação e implementação das CIES, então é também um grande desafio da gente estar retomando e fortalecendo cada vez mais esse processo. A implantação e ou implementação dos NUMEPs, né? Nós temos 101 núcleos implantados, mas precisamos implantar em todos os municípios cearenses. O monitoramento e avaliação das ações de educação permanente desenvolvidas. Permanentemente, a gente precisa estar fortalecendo esse monitoramento, essa avaliação. A maior integração do ensino, serviço, comunidade e pesquisa. A implantação da regulação das práticas de ensino, como ocorre hoje na rede César, aqui na capital, que possa se estender a todos os municípios cearenses, onde tem os núcleos implantados, que é fundamental. A questão do incentivo à pesquisa também é importante, inclusive trabalhando na perspectiva de que não é só a academia que tem que pesquisar. Nós, enquanto trabalhadores de saúde, podemos e devemos pesquisar. Então, precisamos incentivar a pesquisa para os trabalhadores, inclusive das demais redes de atenção, onde ocorre muito fortemente aqui no estado do Ceará, na rede hospitalar, mas precisamos fortalecer isso nas demais redes, e em especial na atenção primária. Então, por fim, os desafios, avanços são muitos. Bom, então, nós estamos finalizando, né? E aí a gente vê que os avanços e os desafios são muitos. A educação na saúde se apresenta, como a gente vinha colocando, como uma estratégia técnico-político-pedagógica que potencializa a gestão, o trabalho, visando não apenas qualificar os trabalhadores, mas também melhorar a atenção, a gestão do sistema de saúde, o controle social e a pesquisa no SUS. Sendo assim, a implementação da rede saúde-escola traz grandes possibilidades para a transformação e qualificação do Sistema Único de Saúde. E aí, por fim, a gente traz aí uma discussão importante, que é a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que vai ser realizada agora em novembro, né? Mas nós estamos aqui no Ceará, no processo aqui com a nossa coordenadora aqui do lado, a professora Silvia, exatamente preparando os municípios para realizarem suas conferências municipais para chegar aqui à conferência estadual. E as conferências municipal, regional e a conferência estadual, diante desse movimento todo, que em novembro nós vamos participar da conferência nacional em Brasília. E aí, Paulo Freire, eu gosto sempre de trazer o que Paulo Freire traz, que me instiga muito, que, de fato, o caminho se faz caminhando. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E é isso que a gente, enquanto o Estado do Ceará, diante de todo esse movimento, a gente tem caminhando, retocando, trazendo os parceiros, revisitando aquilo que a gente tem feito, o que a gente pode implementar e o que a gente pode, de fato, fazer acontecer para essa transformação que tanto desejamos e que, de fato, que a política de educação permanente e saúde
ela seja transversal e que ela possa transformar as nossas práticas e, por que não dizer, as nossas vidas. Então, muito obrigada, a gente espera ter contribuído. Essas discussões traz muitas reflexões e muita instigação, em especial para nós, que eu também sou trabalhadora do SUS, sou enfermeira, sou da atenção primária, e isso traz muita instigação para todos nós, diante desse cenário que a gente quer fortalecer e que a gente quer contribuir para que a gente tenha um perfil voltado para atender essas necessidades da população diante de todo esse cenário. Então, a gente agradece aí, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, enquanto Escola de Saúde Pública, que aqui estou, e estamos à disposição para o diálogo. Então, muito obrigada. Pronto, estamos aí à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu não sei se a gente vai, se nesse momento, as pessoas, depois que elas participam, porque isso aqui fica gravado, não é isso? Fica gravado, vai ser postado no YouTube. Pronto. Então, nesse momento, as pessoas só vão assistir depois ou tem alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa estar dialogando? Não chegou nenhuma pergunta. A doutora Sheila não está no momento. Então, a gente pode encerrar por aqui. Tinha quantas pessoas participando? Agora, sincronamente, só 3. É porque fica gravado para eles assistirem depois, que faz parte desse, né? Nem sempre participa. Tá bom? Então, muito obrigada, nós estamos à disposição, tá? Obrigada aí. Certo, obrigado. Agradeço aí a oportunidade sobre a gente ter essa possibilidade de discutir sobre a implementação da política de educação permanente no estado do Ceará, né? Nós demos aqui uns processos de como foi esse desenvolvimento, e hoje, né, eu queria só reforçar, não sei se ainda está gravando, que hoje nós temos uma portaria que instituiu o Sistema Saúde Escola desde 2022 e que está, né, a portaria 800, que a gente pode colocar à disposição, porque ele é um marco, né, que traz toda essa discussão que a Ana Paula relatou aqui, mas institucionalmente hoje a gente tem mecanismos e instrumentos para apoiar a implementação do Sistema de Saúde Escola. Foi excelente mesmo essa trajetória aí, né, de vocês, que contando desde o Ministério da Saúde até como que chegou até aqui para nós e como que nós demos o nosso contexto, né, e então o nosso ritmo, né, a nossa voz, a nossa vez. Então, assim, em nome do NUTEDS FAMED, UFC, gostaríamos de agradecer bastante, mas depois eu vou voltar, viu, a palavra para vocês fazerem o fechamento dentro, assim, do projeto. Eu nem expliquei o projeto, né, gente? Mas, assim, é um projeto de extensão aqui da FAMED UFC, que ela contempla, então, palestras que são de saúde digital, versam sobre saúde digital, então, assim, desse universo da saúde digital. E então elas versam sobre o quadrilátero, tão bem que a Ana Paula citou várias vezes aqui, né, Ana Paula? Gestão, pesquisa, sociedade, educação, né, em todas as suas vertentes, né, seja formal, informal. Então, assim, a gente está muito feliz. Mais feliz ficamos quando esse projeto de extensão criou uma parceria com o Ministério da Saúde num programa chamado Telesaúde Brasil Redes, em que, assim, ele se coloca dentro da plataforma, né, da Rede Nacional de Pesquisa, e também junto com a UNASUS, para que ele possa pegar todo o Brasil e assim qualificar as redes de atenção, os profissionais das redes de atenção e também fortalecer o SUS. Então, assim, a gente agradece bastante, eu acredito que foi muito rico, acredito que todos nós poderemos ver várias e várias vezes, né, porque foram muitas informações, né, a webconferência de vocês, e eu volto a fala para que vocês possam fazer o fechamento. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Bom, eu acho que eu queria agradecer a equipe do NUTEDS, a equipe da UFC, né, a equipe do Ministério, que ela citou agora, dessa possibilidade da gente fazer essa discussão, né, e dizer assim, que a gente ainda tem muita coisa para contar. Se a gente tivesse, né, uma possibilidade, um outro espaço para a gente dizer
o que de fato, porque aqui a gente contou meio que uma historinha, né? Mas eu queria compartilhar com vocês o que é que hoje nós estamos fazendo dentro do processo de integração ensino-serviço, dentro da política, né? Então, eu acho que seria, né? Estou aqui reivindicando um espaço que a gente possa, né, descrever melhor todo esse processo que está aqui no estado do Ceará, porque aqui a gente fez uma questão histórica do processo e hoje a gente já está institucionalizada, a gente já tem o sistema Rede Saúde Escola, a gente tem os núcleos, como disse a Ana Paula, a gente tem uma rede grande, tem um sistema de regulação de práticas, né? Então, e nós estamos nos preparando, né, para alguns projetos estratégicos. E um deles é a questão da implementação do plano de gestão do trabalho e educação da saúde, e que a gente tem 3 eixos de trabalho, que é a questão da governança, a integração da gestão do trabalho e a implementação da gestão da educação e saúde. Então, eu queria, né, agradecer, dizer que é importante, mas aqui nós começamos a contar uma história. Eu queria pedir um espaço que a gente possa depois dizer de fato o que é que a Secretaria de Saúde tem hoje em relação a esse processo. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, eu acho que isso é fundamental, essa socialização, compartilhar as experiências, que com certeza vai dialogar com experiências de outros locais, que não só aqui no estado do Ceará, só trabalhadores ou alunos do estado do Ceará que estejam nos ouvindo ou que vão ouvir esse momento, eu acho que é fundamental para que tenha essa troca. E que, de fato, esse processo, aí eu olhando aqui para o final, né, que esse processo está caminhando. Ao longo do tempo, a gente caminha, revisita, caminha, e esse processo ele vai se dando. Isso é muito fortalecedor. Esse incentivo, essa inovação que traz aí a UFC, por meio do NUTEPS, e articulado com o Ministério da Saúde, trazendo essas discussões das políticas que são implementadas no Estado, ela é muito fortalecedora. E trazendo para a discussão da política de educação permanente é fundamental para que a gente possa compreender e, de fato, efetivamente, nós possamos transversalizar a política de educação permanente e que ela possa se institucionalizar, não só nos municípios, mas em todos os locais, nos territórios, em todas as unidades de saúde. Implantar a rede de saúde escolar é fundamental, porque não é só a instituição de ensino que é beneficiada, todos nós trabalhadores e a comunidade ela é beneficiada de você fortalecer o Sistema Único de Saúde dentro dessa parceria, dessa integração ensino, serviço, gestão e o ensino, né? Então, esse quadrilátero é fundamental que se tenha esse diálogo para se fazer esses ajustes de forma permanente. Então, parabéns e agradeço essa oportunidade, isso é muito inovador, dentro da perspectiva de que, de fato, a gente possa estar socializando e compartilhando essas experiências e que a gente possa caminhar a partir de onde estamos. Então, isso que a professora colocou, que várias outras questões estão sendo levantadas a partir do momento que se institucionaliza a política de educação permanente. E, mais efetivamente, com a institucionalização da Rede de Saúde Escola no estado do Ceará, pensando não somente para a rede da Secretaria de Saúde do Estado, mas para todas as redes de atenção, da gestão, do controle, onde tem controle, onde também se expandindo para o controle social, se de fato fazer esse diálogo para que a gente possa fortalecer essa integração, ensino, serviço e pesquisa. Então, muito obrigada e boa tarde.